algo que nós aprendemos na escola dominical. Na escola dominical, Deus falou conosco através desse texto. Nós estamos estudando todos os livros da Bíblia. Cada domingo pela manhã, Deus nos dá um livro e nós vamos esmiuçar ele. Nós vamos na palavra de Deus e vamos aprender. E através do livro de Ruth, Deus nos falou várias pérolas, várias coisas preciosas, e algumas das quais eu gostaria de compartilhá-las com você nessa noite. Nós iremos ter como texto base o livro de Ruth. Quinta-feira, no nosso discipulado, nós estudamos sobre os livros da Bíblia. E nós estudamos que o livro de Ruth faz parte de uma série de 12 livros. Alguém lembra como que chamam esses 12 livros, no qual Ruth está encaixado? Livros históricos, ou seja, livros que nos contam histórias. Mas por que Deus conta histórias para nós? Será que para nós dormirmos melhor? Será que Deus conta uma historinha para a gente adormecer? Não. A palavra de Deus é uma palavra viva. A palavra de Deus é uma palavra eficaz. A palavra de Deus, ela é apta para ensinar, para exortar, para corrigir e para guiar as nossas vidas. É isso que Deus quer fazer nessa noite. Eu gostaria de te convidar a abrir esse livro nessa noite, no livro de Ruth, no capítulo 4. Ruth, capítulo 4. Depois você pode permanecer com o seu livro, com a sua Bíblia aberta. Estudamos quinta-feira aqui. O que está na sua mão ou na sua casa, na verdade não é um livro. Esse é uma biblioteca. O que está na sua mão é um conjunto de 66 livros, escrito por 40 pessoas diferentes. Sabe, às vezes nós achamos que esse é um livro qualquer. Mas na verdade esse é um livro precioso. Um livro cheio de ensinos, cheio de aprendizagem extraordinárias para a nossa vida. E no capítulo 4 de Ruth, no versículo 14, diz assim: que as mulheres diziam para Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. E a partir do versículo 18, diz assim: e essa é a história dos antepassados de Davi, desde Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Raul, Raul gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi, que é o grande rei Davi. O homem segundo o coração de Deus. Houve o início profético nessas histórias que nós vamos estudar nessa noite. Feche os seus olhos, por favor. Pai, agora a minha oração é que a Tua palavra possa vir ao encontro das nossas necessidades. Senhor, que nós possamos nessa noite Te encontrar, Pai, não somente com a nossa emoção, mas Te encontrar com a nossa razão. Que nosso coração, Pai, seja impactado pela Tua presença. Que a Tua palavra nos transforme, que a Tua palavra nos conforte, que a Tua palavra nos oriente, Senhor. Que saiamos desse lugar norteados pelas palavras de vida eterna. Que nós possamos, Pai, ser instruídos em Ti e ser abençoados, Pai, conforme a Tua vontade. A minha oração é que cada coração seja uma esponja,
Uma esponja, Pai, que absorva tudo aquilo que do céu vai ser derramado nessa noite. Que através, Pai, da minha boca, as Tuas palavras saiam e produzam, Pai, transformação, avivamento, libertação, Pai, no coração de cada um que aqui está, em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. A história que conta esse livro de Ruth é uma história digna de uma novela. É uma história fascinante. E o versículo que nós lemos nos fala de coisa boa. Diz: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou ser resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. Aqui o escritor escreve algo de muito bonito. Aqui o escritor sente no coração um desejo de louvar ao Senhor, porque Deus fez algo de extraordinário. Aqui o escritor nos mostra uma obra acabada. Sabe, quando nós olhamos uma obra acabada, poucas vezes nós ficamos pensando como será que foi a construção dessa coisa. Como será que era no começo? Quando nós olhamos para a obra acabada, nós ficamos simplesmente admirados. Mas sabe, toda obra acabada, ela teve um começo. E às vezes o começo dessa obra não foi fácil. Sabe, tem obras que dão mais trabalhos do que outras. Tem terrenos que são planinhos e é fácil construir neles. Mas tem outros terrenos que têm um declínio muito grande. Tem outros terrenos que têm pedras que precisam ser tiradas para construir depois. Sabe, hoje existem muitas coisas para incentivar as pessoas a mexer com obras. Por exemplo, você pode ver um projeto em 3D da sua casa já acabada. Você não tem nada, tem só o terreno. Aí vem um arquiteto, vem um engenheiro e te mostra uma fotografia de uma casa linda, acabada. E você anima com aquilo. Você fala: isso pode ser a minha casa? É assim que vai ficar. E aí você vai começar a obra com a esperança e com a visão do futuro. Você diz: olha, eu vou trabalhar nessa obra, eu vou investir dinheiro nessa obra, porque ela vai ficar bonita. Por exemplo, há um tempo atrás, os recursos eram menores, e às vezes a pessoa tinha algum gosto esquisito. Dizia: olha, eu quero pintar essa parede dessa cor. E depois que o pastor Renato ia lá e pintava a parede daquela cor, ele olhava: o que você fez? Né? Porque a culpa é sempre do pintor, não é verdade? Não é da gente que escolheu a cor. E aí você fala: olha, essa cor não é bonita. Eu achava que ia ficar diferente. Mas hoje tem recurso. Hoje você coloca um celular na frente da parede e com o aplicativo você escolhe a cor que aquela parede vai ficar. E você vai dizer: olha, você está gostando? Ou seja, você consegue ver o final antes de começar. Isso é legal. Isso te evita erros. Isso te evita desperdício de dinheiro, de tempo, de força, de recurso, de esperança. E sabe, e assim é a nossa vida. As nossas decisões, elas geram destinos. As nossas decisões, elas nos levam a lugares, seja lugares bons ou seja lugares ruins. As nossas decisões nos levam a viver circunstâncias, seja circunstâncias bonitas ou seja circunstâncias das quais nós não gostamos. E sabe por quê? Nessa noite eu preciso prestar bem atenção. Porque através da história de Ruth, eu posso ver como tomar decisões sadias, decisões sábias, para que eu possa viver algo de extraordinário. Para que as minhas decisões possam gerar destinos abençoados. Para que as minhas decisões possam gerar destinos segundo a vontade do Pai. Essa história é uma história linda. Essa história é uma história maravilhosa, que nos fala de amor, que nos fala
de perseverança, que nos fala de conquista, mas principalmente nos fala de recomeço, de começar outra vez. Começar é algo, ou melhor, recomeçar é algo que todos nós desejamos. Recomeçar é algo que está no coração de todos nós. Mas sabe, se eu recomeço do mesmo jeito que eu sempre costumo agir, os meus resultados sempre me levarão ao mesmo destino. Se as minhas escolhas serão norteadas e baseadas naquela que é a minha vontade, naqueles que são os meus desejos, naquilo que eu quero fazer, o meu destino sempre será fadado ao fracasso. O meu destino sempre será levado a uma derrota. Aqui nós lemos uma história extraordinária, a história profética do nascimento de um rei de Israel, um rei extraordinário, um rei escolhido pelo próprio Deus. Mas a história não começa assim. A história diz lá no capítulo 1, que na época dos juízes houve fome em Israel. Sabe, na época nos quais os reis não existiam, na época nos quais os reis, o povo de Deus nem sonhava ter um rei, Deus já estava trabalhando para isso, porque Deus vê o final antes de você, Deus vê o final antes de qualquer um de nós. Mas nós precisamos dizer: Pai, abre na minha frente um aplicativo, para que eu possa olhar a minha vida e eu escolher a coisa certa, eu escolher, Pai, a Tua vontade para a minha vida, porque somente ela é boa, somente ela é perfeita, somente ela é agradável. A Bíblia diz que na época na qual houve fome na terra, o homem de Belém de Judá, a cidade de onde nasceu Jesus, com a mulher dele e 2 filhos, foi viver por algum tempo na terra de Moabe. Houve um problema em Israel, houve um problema em Belém, houve fome, e todos nós passamos por fomes, todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por dificuldade, e nessa hora que as escolhas que nós fazemos determinam o nosso futuro. É no momento do fogo que eu preciso parar e dizer: opa, deixa eu pensar, o que eu vou fazer, o que eu vou escolher da minha vida, porque nesse momento de fome, nesse momento de perigo, nesse momento onde parecia que tudo estava acabado em Belém, o homem escolhe andar conforme a própria vontade. Ele sai da cidade, ele sai do lugar onde Deus o tinha colocado e vai para Moabe. E Moabe é o lugar o qual Deus tinha falado para o povo de Deus: olha, eu não quero que vocês se misturem, eu não quero que vocês saiam daqui, eu não quero que vocês façam compromissos, amizade, nem falem com aqueles outros povos. Olha, eu tenho para vocês a proteção, eu tenho para vocês a provisão, eu tenho para vocês tudo o que vocês precisam, mas vocês precisam aprender a confiar em mim. Mas esse homem fez pouco caso daquilo que Deus falou para ele, igualzinho a gente. Deus fala conosco, Deus nos ensina, Deus nos instrui, Deus nos alerta, Deus nos sacode, Deus nos fala, mas muitas vezes nós fazemos pouco caso daquilo que Deus nos diz. Nós achamos que somos mais espertos, nós achamos que somos mais inteligentes, nós achamos que nós sabemos resolver os nossos problemas, e sabe, parece que está dando certo, porque quando esse homem aqui chega em Moabe, a Bíblia diz que ele pega os filhos dele e a mulher dele e vai para este lugar. E sabe o que acontece? Os meninos começam a crescer, encontram 2 mulheres bonitas, começam a namorar, casa, e esse homem diz: eu fiz a escolha certa. A minha família se está dando bem nesse lugar. A minha família está tendo sucesso nesse lugar. Porque sabe, muitas vezes parece que aquilo que nós fizemos conforme a nossa vontade é bom. Parece que aquilo que nós fizemos conforme o nosso desejo está dando certo.
Mas não se engane, nunca, nem uma vez sim e duas não, nunca. Sair da vontade de Deus é bom para a nossa vida. Mesmo que por um tempo pareça que está tudo bem, o inimigo sempre traz o salário. Sempre. Nós sempre temos uma recompensa para as nossas escolhas. E a Bíblia diz que 10 anos depois, esse homem morreu. Eu não sei se você acha que é muito ou pouco, mas 10 anos depois de ele se mudar nessa terra, ele morreu. E logo depois, sabe quem morreu também? Os 2 filhos dele. Ou seja, uma escolha errada, ela pode levar a um destino fatal, não somente você, mas a sua família também. Entenda algo, Deus colocou você numa posição de liderança. Seja como pai, seja como mãe, seja como filho, Deus te pôs em uma posição na qual você pode mudar destinos, não somente o seu. Deus te pôs numa situação na qual você, se for luz, brilha, mas se não for luz, o teu redor continua na escuridão. Deus te pôs numa situação na qual, se você for sal, muda o ambiente. Mas se você for insípido, você não presta para nada, diz a Bíblia, a não ser para ser pisado pelos homens. E aqui parecia que estavam certo. Elimeleque mudou para Moabe, os filhos cresceram, namoraram, casaram, e ele pensava, eu fiz a escolha certa. Mas antes ou depois, o salário é trago para ele, para mim e para você. Ele morreu, os filhos morreram, e agora ele deixou um problema muito grande. Ele deixou uma viúva, ele deixou 2 noras, Noemi, Ruth e Orfa. Noemi era a esposa de Elimeleque, e ela tinha 2 noras que ficaram com elas. E um dia a Bíblia diz essas palavras. Alguém falou para Noemi, Noemi, sabe, Deus está abençoando Belém. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio ao seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar para lá. Um dia Deus falou para Noemi, Noemi, sabe o seu povo? Deus não abandonou. Sabe a sua terra? Deus está abençoando. Porque Deus é fiel à palavra dele. Você pode sair, você pode se afastar, você pode jogar, cuspir sobre a igreja do Senhor, sobre o trabalho do Senhor, mas Deus é fiel e continua abençoando esse trabalho. E Deus fala para Noemi, Noemi, eu estou abençoando lá, e Noemi tome uma decisão sábia. Ela decide de voltar para o lugar onde nunca ela deveria ter saído, que é a presença de Deus. Noemi entende, se eu estou vivendo tudo isso, se eu estou vivendo por tempestade, se eu perdi algo de precioso na minha vida, eu preciso rever as escolhas que me levaram a este lugar. E eu preciso rever as atitudes que me levaram a esse lugar. Porque lembra, escolhas geram destinos. E aí Noemi começa a cair em si. Igual aquele menino que um dia escolheu se afastar do pai, lembra? E acabou comendo lavagem e a ficha caiu. O que eu estou fazendo aqui? Lá na casa do meu pai é muito melhor. E quando ele decidiu voltar para a casa do pai, ele experimentou a graça e a misericórdia de Deus de uma forma incondicional. E assim fui com Noemi. Noemi pega as poucas coisas que sobraram para ela, chama as 2 noras e começa a viagem. E aí no meio do caminho, ela para e fala com as moças, meninas, eu tenho algo a dizer a vocês. Eu estou voltando para a minha casa, para Belém. Eu quero liberar vocês. Vocês foram muito boas.
vocês foram fiéis, os meus filhos morreram, vocês ficaram com eles até o último dia da vida deles e ainda hoje estão comigo. Eu agradeço Deus para a vida de vocês, mas eu quero liberá-las. Eu quero abençoar vocês. Voltem para a casa de vocês. Voltem para o povo de vocês. Façam o que tem que fazer. Casem outra vez. Olha, eu já sou velha. Eu não tenho outros filhos para dar para vocês. E se eu tivesse hoje filhos, vocês esperariam que eles crescessem e casariam de novo com eles? Não dá. Meninas, obrigado, voltem para casa. E aí a Bíblia diz que as duas começaram a chorar. Mas, depois do choro, uma falou: ô sogra, Deus te abençoe. Fui bom estar contigo. Fui bom estar com seu filho. Eu vou voltar para minha casa. Às vezes nós choramos. Às vezes nós entendemos que está tudo errado. Mas tomamos atitudes que não mudam a nossa vida. Às vezes nós choramos. Às vezes nós desesperamos. Mas quando nós temos que tomar uma decisão radical, corajosa, uma decisão que de verdade tem poder de mudar a nossa existência, nós recuamos, nós temos medo, nós voltamos atrás. E assim foi a vida de Orfa. Orfa, ele entendeu, ele amava Noemi, mas ele não teve coragem de prosseguir. E nesse momento nasce no coração de Ruth um sentimento. E nesse momento foi falada uma das frases mais bonitas que você já ouviu. Com certeza cada um de vocês já ouviu essa frase. Sabe, em muitos casamentos celebrados, o noivo e a noiva trocam votos, trocam palavras bonitas. E essas palavras bonitas são ditas de homem para mulher. O marido fala com a esposa. Mas na verdade, sabe onde nasceu essa frase? Sabe quem disse essa frase pela primeira vez na história da humanidade? Uma nora para a sogra. E que frase é essa? Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe, porque onde você for, eu irei. Onde você ficará, ali eu ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morrereis, lá eu morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, que nada, além da morte, me separe de ti. Essa frase tão bonita, essa frase tão romântica, ela não nasceu no coração de Salomão. Salomão é um cara que escreveu, aquelas cartas, aqueles poemas de amor. Aquele onde diz que a mulher é coisa linda, onde ele se declara apaixonado pela noiva, onde ele escreve um livro maravilhoso sobre uma poesia romântica. Não nasceu nesse homem que teve 1000 mulheres para falar isso para ele. Nasceu no coração de uma nora viúva para uma sogra, sem nada. Já pensou? O que isso me ensina nessa noite? Que se eu desejo alcançar algo, se eu desejo vencer na vida, se eu desejo que as minhas escolhas geram destinos abençoados, eu preciso de uma das qualidades que Ruth tinha, e essa qualidade chama perseverança, persistência. Não sair do barco quando ele é agitado, não sair do barco quando o vento sopra, não chutar o balde quando eu acho que já deu, não falar já chega quando a minha paciência está esgotada. Mas eu preciso aprender que para o meu destino seja abençoado, eu preciso tomar escolhas corajosas. E Noemi falou, Ruth falou: sogra, não insista, porque eu vou com você. E aí as duas chegam em Belém. E aí as duas chegam no lugar.
E a Bíblia diz, no capítulo 2, no versículo 1, que Noemi tinha um parente por parte do marido, o homem rico, o homem bem-sucedido. Noemi tinha um parente. Quando ela saiu de Moab, a Bíblia diz que ela saiu amargurada, porque ela falou: olha, eu estou voltando de mãos vazias, eu não tenho mais nada na vida, Deus me abandonou, o Senhor me abandonou, eu estou falida, a minha vida é um fracasso, a minha vida é uma desgraça, a minha vida não vale nada. Mas a Bíblia diz que Noemi tinha um parente. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, mesmo que seja por causa das nossas escolhas, muitas vezes a nossa mente se fecha e nós pensamos: eu não tenho mais nada, eu não tenho mais forças, eu não tenho mais fé, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais desejos, eu não tenho mais nada. Mas Deus, nessa noite, quer que você olhe bem dentro de você, porque Ele colocou em você a fé e a esperança. E nessa noite Ele quer soprar a chama no pavio que fumega, para que uma grande chama seja acesa. Noemi falava: eu não tenho nada, mas a Bíblia diz: Noemi, você tem algo muito importante. Deus quer abrir os seus olhos nessa noite, para que você enxergue que você tem esperança, que você tem uma saída, que você tem uma solução, porque o teu Deus um dia disse: eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar em você o Consolador, Ele estará em você, Ele estará com você todos os dias. O Espírito Santo de Deus te acompanha, o Espírito Santo de Deus te orienta, Ele acende, incendeia a tua vida. Nunca você está sozinho. E aí, Noemi falou com Ruth: eu tenho algo a te dizer. Tinha esquecido, temos um parente, esse parente é rico, vai trabalhar lá. Assim, de fome, nós não vamos morrer. Deus está se lembrando da gente. Deus está olhando para nós, Noemi. Ele tem fazendas enormes, Ele tem algo de extraordinário. Olha, você nem imagina quantos bens, quanto gado, quantos hectares de terra Ele tem, Noemi. Deus está se lembrando da gente, Noemi. As coisas estão mudando, o vento começa a mudar. Parece pouco, olha, é só uma luz pequena, mas é Deus se lembrando de você. Disse um dia Elias: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem, mas esse é o sinal que Deus vai agir. Parece pequeno, mas é algo de grande, porque é a obra de Deus. Nunca despreze aquilo que Deus faz ou fez na tua vida. Nunca diga: é pouco demais, Senhor, porque de 5 pães e 2 peixinhos Deus multiplicou e alimentou uma multidão. Porque de um pouquinho de farinha e um pouco de azeite Deus alimentou uma viúva com os filhos até a morte deles. O pouco nas mãos de Deus sempre se multiplica. E aí Noemi vai, e aí Noemi começa a trabalhar nesse lugar. E aí ela começa a andar atrás desses trabalhadores. E sabe o que me chama a atenção? Que nós estudamos na escola dominical? Que Deus, Ele faz planos para a gente antes ainda de nós nascermos. Centenas de anos mais para frente, lá em Levíticos, Deus falou com Moisés: Moisés, vem aqui, vamos escrever uma lei. Senta aqui, Moisés, eu vou deitar, você vai escrever. Eu quero que você instrua o meu povo, eu quero que você ensine o meu povo algo de precioso. Eu acho que vocês não entenderam nada, porque quando Deus falava com Moisés, Moisés lá escrevendo,
A Bíblia diz que Deus falou: Moisés, escreva isso. Quando o estrangeiro vier no campo onde você está colhendo, e as espigas caem dos feixes que você está enchendo, não volte para trás, catar o que caiu no chão, mas deixa isso para os estrangeiros colher. E vai falar assim: que estrangeiro, Senhor? Que espiga? Nós estamos no deserto, Senhor. A gente está aqui no deserto, a gente não semeia, o Senhor que manda maná do céu. Para com isso, Senhor. O que tem que escrever? Mas Deus, Ele enxerga além. Antes ainda de você nascer, a Bíblia diz que Deus sonhou com você. Deus preparou oportunidades para você entrar nelas. E antes ainda de Noemi e Ruth nascerem, Deus fez uma lei para que Noemi, voltando com Ruth lá em Belém, pudesse ter livre acesso aos campos e ninguém pudesse falar para ela: ei, esse é meu. Porque Deus estabeleceu que tudo aquilo que caía não era do povo de Deus, mas era de Ruth. Deus cuidando de Ruth. Deus cuidando de você. Se você olha para a tua vida, você consegue enxergar claramente o cuidado, o carinho e a proteção de Deus para você. De como até hoje Ele acompanhou a tua vida. E assim aconteceu, que por enquanto Ruth catava as espigas que caíam, sabe quem chegou no campo? Boaz, o patrão, esse parente rico. Aí ele olha de longe e vê uma menina diferente, uma menina bonita, chamando a atenção dele. Aí ele chega nos trabalhadores dele e fala: gente, Deus abençoe. E os trabalhadores falando com ele: Deus abençoe o Senhor também. Está na Bíblia, você pode ler isso. E aí Boaz fala: está vendo aquela moça lá? Qual? Aquela bonita? É, aquela mesmo. Mexe com ela não. Deixa ela sossegada. Aliás, sabe o que? Leva água para ela. Se ela tiver sede, leva água para ela. Aqui, agora ela começava a ter gente que servia a ela. Somente por quê? Porque ela tinha tomado uma decisão corajosa algum tempo atrás, não sabemos quanto tempo atrás. Somente porque ela tinha decidido fazer diferente de Orfa. Orfa chorou, mas abandonou. Ela chorou, mas continuou a caminhada. E porque ela continuou a caminhada, agora Deus a estava honrando. Porque Deus abençoa, Deus honra aquele que persevera, aquele que persiste nos caminhos dele. E a graça e a misericórdia de Deus são derramados sobre aqueles que confiam no Senhor. E aí Noemi começa a trabalhar com mais alegria ainda. Ruth. E aí ela come. E olha que coisa bonita ela faz. Ela come. E por enquanto ela está comendo lá no trabalho. Sabe de quem ela lembra? Da sogrinha. Fala: minha sogra está lá em casa. Quem sabe se ela comeu. E sabe o que ela faz? Ela pega um pouco da comida dela e aguarda. Fala: esse aqui eu vou guardar. E aí acaba o horário do almoço, ela volta a trabalhar na parte da tarde. Aí acaba o dia de expediente, ela volta para casa. Fala: sogra, bênção. Aqui que eu trouxe para a senhora. Esse aqui é para a senhora. Eu comi, eu achei misericórdia e graça de Deus. Olha, eu fui num campo, o homem me tratou muito bem. Eu fui lá e fui abençoada. E o homem começou a olhar para mim. E ele falou: olha, falou para os empregados, levam água para ela. Falou para ninguém mexer comigo. E Noemi falou: quem é esse homem? Falei: Boaz. Boaz, Boaz, Boaz. Ele é gente boa. Ele é parente da gente. Vem aqui, deixa eu te falar um negócio. Sabe o que você vai fazer hoje? Você vai de noite. E aí você vai descobrir onde ele está dormindo.
E aí quando ele está dormindo, você levanta os lençóis e você fica debaixo dos lençóis. Fica lá quietinha. Vê o que acontece. E aí Ruth obedeceu. Aí a Bíblia conta, no capítulo 3, que Boaz, à noite, decidiu aumentar um pouquinho o grau, né? Ele bebeu, a Bíblia diz que ficou alegre. Sabe alguém que contou piada? A Bíblia diz que ele bebeu muito. Aí fui deitar e Noemi viu onde ele estava, e ela o procurou, levantou o lençol, porque esse era um costume da época, e se colocou nos pés dela. Quando foi madrugada, ainda de ressaca, Boaz se acorda e escuta algo mexer nos pés dela, fala: o que é isso? Levanta os lençóis, e quem que está lá? Ruth. E aí Boaz falou: o que você está fazendo aí? Aí Ruth fala: olha, a minha sogra Noemi, e me falou que o Senhor tem poder de resgatar a nossa vida. O Senhor tem direito de resgatar a nossa família, porque o Senhor é um parente dela. E sabe a coisa bonita que acontece nesse lugar e nesse momento? O que poderia acontecer de um homem com uma mulher bonita no meio da madrugada na cama dele? Sem comentário, né? Mas sabe o que acontece? Boaz fala a Noemi: fica aqui até amanhecer, mas antes de amanhecer certinho, você saia escondido para que ninguém te veja. Olha que coisa bonita. Boaz protegeu a dignidade dessa menina. Ninguém tem que ficar sabendo que você veio aqui. Eu não vou te mexer, eu não vou mexer com você. Mas o povo pouco vai se importar se eu mexo ou não. Se eu estiver saindo daqui, o que vão pensar? Ah lá, menina interesseira, saia escondido e eu vou ver o que eu posso fazer para vocês amanhã. E assim foi. E aí, porque Boaz começou a pensar: a menina é bonita, a menina é trabalhadeira, a menina é fiel. Porque quem que fica com a sogra dela depois que morre? A menina é gente boa. Eu preciso casar com essa menina. Mas tem um negócio: a lei dizia que havia uma hierarquia, que era direito de Boaz sim, mas antes dele tinha outro parente que tinha o direito de resgatar a vida de Ruth. E aí ele falou: o que eu faço? E aí ele disse: já sei. Aí chamou os anciãos, chamou os líderes do povo e sentou na porta da cidade. E quando esse parente de Noemi passou por ali, ele falou: ô, gente boa, vem aqui, deixa eu falar algo para vocês. Sabe, o nosso irmão Elimeleque, ele morreu, vocês sabem, né, da história. Ele foi para Moab, ele morreu, ele deixou aqui umas terras. E eu não sou o próximo da lista, você é o próximo. Você tem direito de resgatar aquelas terras. E aí, se você quer resgatar, o direito é seu. Ele começou a interessar, falou: opa, negócio bom, né? Porque a viúva está precisando, eu vou lá e chego com um dinheirinho, e com aquele trocado para ela serve, né? Aí ele falou: mas deixa eu falar uma coisa, se você quer comprar o terreno, você quer ficar com a velha e com a nora. Ou seja, o pacote vem completo. Você não pode escolher só o terreno. Se você escolhe o terreno, você tem que assumir o pacote completo. E aí ele falou: eu não quero. Você quer? Eu quero. A Bíblia diz que não deixou falar nem uma vez. Olha, meu amigo, vem para cá. Ele foi e se sentou. Aí pensei que deveria apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgata. Se não, diga-me, porque eu sábia, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu a resgatarei, diz ele. Aí Boaz falou: sujou. Boaz, porém, lhe disse:
No dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: neste caso, não poderei resgatá-la. Eu não quero, porque se eu resgato e eu caso com ela, ela se torna, eu queria comprar a terra, ela se torna herdeira das minhas outras terras. Não é assim? Se eu casar com ela, não só ela fica com a terra dela, ela vai ser herdeira também das minhas outras terras. Eu não quero. E aí a Bíblia diz: resgata você mesmo, porque eu não quero fazê-lo. Quando pôs o resgatador disso, Boaz, adquira você mesmo, ele tirou a sandália e deu para ele, porque era assim que fazia os negócios. Não deixou nem falar duas vezes, tirou a sandália, fechado. Eu fico com a terra, com a nora, com a viúva, com todo mundo. O negócio é meu agora. Ou seja, às vezes nós temos que ser sábio nas nossas negociações. Temos que ser sábios na nossa maneira de falar. Temos que dizer: Senhor, me ajuda a ter inteligência para viver da forma certa. Nós vivemos de qualquer jeito, e quem vive de qualquer jeito tem qualquer resultado. Quem vive de qualquer jeito alcança qualquer coisa, e tem que se contentar com qualquer coisa. Mas Deus diz que quando nós somos seres inteligentes, a Bíblia diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Todos. Você às vezes fala: olha, eu não consigo ser inteligente. A Bíblia diz: peça para Deus sabedoria, que Ele vai te dar. Senhor, qual caminho tenho que pegar? Peça para Ele, Ele vai orientar a tua vida. Mas também você tem que obedecer depois, porque Boaz deu a sandália, mas depois teve que honrar o compromisso. Boaz resgatou Noemi e Ruth. Boaz na Bíblia é uma simbologia, uma tipologia de Jesus, aquele que veio resgatar as nossas vidas, aquele que veio derramar graça e misericórdia, mesmo nós tendo feito escolhas erradas, mesmo nós tendo trilhado os caminhos tortos, mesmo nós tendo habitado por um tempo em Moabe, mesmo nós não tendo direito nenhum, Deus e aquele que resgata a tua vida hoje diz: eu quero derramar graça e misericórdia sobre a tua vida. Deus é um Deus de lindas. E a Bíblia diz que Boaz deitou com Ruth, e ela gerou o vô do Davi. Uma estrangeira, uma moabita, ela se tornou alguém que entrou a fazer parte da genealogia de Jesus. Ela se tornou a fazer parte de alguém que deu possibilidade ao nosso Salvador de nascer nessa terra. Deus muda histórias quando pessoas são determinadas a obedecê-lo. Deus torna a tua vida uma vida cheia de frutos. Quando você diz: Senhor, não importa o choro que eu chorei, Senhor, não importa os erros que eu errei, Senhor, não importa as coisas que eu fiz, eu quero, Pai, agora andar contigo. Eu quero, Pai, agora consertar a minha vida. Onde o Senhor irá, ali eu estarei. Senhor, eu quero estar contigo para sempre. E Ele tem o poder de mudar a tua vida. Que coisa extraordinária. Ruth se tornou uma das 5 mulheres nomeadas na genealogia de Jesus. O que é a genealogia? A genealogia é meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô e a minha origem. E sabe, aos tempos da Bíblia, a cultura era machista.
Tanto é que você quase sempre vê só homens mexendo, só homens trabalhando, são homens sendo nomeados, são poucas mulheres. Mas na genealogia de Jesus, na família de Jesus, Deus faz questão de incluir 5 mulheres como história peculiar. Deus coloca a vida de Betseba, uma mulher que um dia foi cúmplice de Davi, numa das maiores crueldades que Davi cometeu. Betseba era casada com um soldado fiel de Davi, Urias. E um dia a Bíblia diz que Davi estava tomando banho e olhou do terraço e viu essa mulher linda e a mandou chamar. E essa mulher foi para lá e deitou com Davi. Os dois cometeram adultérios, os dois pisaram na bola. Mas a Bíblia diz que logo depois eles se arrependeram. E esse arrependimento trouxe uma mudança, uma transformação na vida de Betseba. Aquele primeiro menino morreu, mas depois do arrependimento, depois da mudança, depois da transformação, nasceu pelo ventre dela o sucessor do rei Davi, que foi Salomão, o homem mais sábio do mundo, um dos reis melhores de Israel, que conseguiu expandir o reino de Israel sem nenhuma guerra, somente com inteligência. E aí Betseba entra a fazer parte da história de Jesus, e está nomeada na genealogia de Jesus. Outra mulher, por exemplo, é Raabe. Sabe quem era Raabe? Uma prostituta que morava em Jericó. E um dia, quando as espias, aqueles 12, lembra, foram em Jericó espiar a terra, essa mulher tem uma atitude diferente. Ela pega Josué e Caleb e fala: ei, vem para cá, eu vou esconder vocês, porque eu entendo que vocês são servos de Deus. Ou seja, não importa quem é você, não importa o que você fez, se você se arrepende e tem frutos de arrependimentos, Deus é aquele que muda a tua vida. E Raabe, de prostituta, entrou a fazer parte da genealogia de Jesus. Outra mulher que está na genealogia de Jesus é Tamar. Tamar era a nora de Jacó. E um dia também ela usou uma estratégia. O filho tinha morrido, Judá, e a Bíblia diz que ele não tinha deixado filhos para ele. E era costume da época os irmãos dar um herdeiro para a mulher. E Jacó fingia que nada fosse. E um dia Tamar também se vestiu de prostituta. E sabe com quem ela andou? Com o próprio sogro. Que coisa! E aí o sogro queria punir, ela ficou sabendo que ela tinha se prostituído, que estava grávida, e o sogro falou: vai lá e mata essa mulher agora. E aí o povo chegou lá e fala: olha, seu sogro mandou dar um jeito em você. Falou: não, pode dar, mas antes de dar, fala para o sogrinho que é o homem que eu dormi, é o dono desse bastão aqui, desse anel. Porque antes dele ir embora, ele falou: me deixa um penhor aqui, você me paga, me deixa água aqui para você voltar aqui e me pagar. Ou seja, ele usou sabedoria. E aí outra mulher foi Ruth. Nós lemos a história, estrangeira, não tinha vez com o povo de Israel, mas Deus muda a história. E outra menina foi Maria, aquela que por obediência abriu mão dos sonhos dela para dar vida ao Salvador. Deus, nessa noite, quer dizer que Ele tem um novo começo para a tua vida, mas você precisa tomar escolhas e atitudes diferentes. Deus tem algo de maravilhoso para a tua vida. O resgatador ainda vive.
o resgatador ainda tem direito sobre a tua vida, porque pelo seu sangue te comprou, pelo seu sangue te resgatou. Mas é necessário nessa noite eu dizer: Senhor, eu dou valor ao preço que o Senhor me deu. Senhor, eu quero mudar as minhas atitudes. Eu quero, Pai, ter perseverança para continuar, mesmo depois do choro. Eu quero ter perseverança para insistir, Pai, andar contigo na jornada, mesmo parecendo que todo mundo me abandonou. Porque ainda tem algo. Ainda tem algo. É isso que Deus te diz nessa noite. Ainda tem algo na tua vida. Uma pequena chama, uma pequena fé, uma pequena esperança, uma pequena força. Mas Deus é o Deus que multiplica. Deus é o Deus que aumenta. Aqueles que dizem nessa noite: Senhor, eu confio em Ti. Feche os teus olhos, por favor. Deus é o Deus do novo começo. Deus é o Deus das causas perdidas. Nenhum santo tem esse poder, mas o Deus vivo, Ele tem. Deus é o Deus da impossibilidade. Deus é o Deus do não dá mais. Deus é o Deus do está difícil. Deus é o Deus do eu não aguento. Deus é o Deus do eu não consigo. Deus é o Deus de eu não suporto mais. Deus é o Deus do eu não tenho forças. Deus é o Deus que está acima de todas as coisas. Deus é o Deus da esperança. Deus é o Deus da vida. Deus é o Deus da paz. Deus é o Deus da alegria. Deus é o Deus da vitória. Deus é o Deus da conquista. Ele é Deus. Oh, Ele é Deus. Declara nessa noite: Deus é Deus. Mesmo que os meus olhos não vejam, Ele é Deus. Mesmo que o meu coração não sente, Ele é Deus. Mesmo que a minha mente esteja perturbada, Ele é Deus. Mesmo que os meus olhos não enxergam, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus e Ele é bom. Este é o teu Deus. Louve a Ele nessa noite. Louve a Ele nessa noite. Fica de pé, levanta as tuas mãos, adora esse Deus. Creia, creia. Ele vem em teu favor. Ele vem na tua direção. Oh, Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Oh, xarabalacalabalacanda balabala xarabalacalabalabala. Oh,
Oh, renova a fé, renova a esperança, renova a visão, renova o futuro, Senhor. Toda mentira sai dessa mente em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tu és o Deus do impossível. Oh, Tu és o Deus, Pai, do não humano. Tu és o Deus que transforma, Senhor. Transforma o não em sim. Em nome de Jesus. Oh, xarabaracalabara, xarabaracalabarahia. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh, aleluias. Oh, manifesta poder, manifesta glória, manifesta, Senhor, manifesta, Jesus.